Aliás, ontem o Rony deve estar sabendo aí, ontem foi uma bomba aí de noite, né, na Fox News, né? O pessoal dando entrevista lá e falando que existem 4 espécies, né, Rony, não é isso? 4 espécies de alienígenas aí. Foi a entrevista da Fox News, né, o Hal Puthoff, que era um cientista, físico da CIA. No começo ele começou trabalhando com lasers, armas de energia direcionada, né, que são os lasers. E depois ele foi entrando nas partes mais estranhas, ele programa Stargate, visão remota, e depois teria trabalhado, segundo ele, esses programas para tentar transformar esses fenômenos em arma. E o problema é que o discurso dele é um testemunho indireto, né? Ele fala que trabalhou com as pessoas que trabalharam nos programas. E aí as pessoas que trabalharam nos programas dizem que dentro dessas naves, algumas acidentadas, outras pousadas, como se fosse um presente de grego ali, teriam esses seres, essas 4, né? Um insectoide, um reptiliano, um nórdico, né? Que parece ali um sueco, e um Grey, né? Que é o cabeçudo lá clássico que aparece aí na cultura pop aí. E agora a gente espera que os caras que têm o conhecimento direto confirmem, né? Porque senão fica esse disse-me-disse. Mas isso já tinha sido dito por outro físico, que é o Eric Davis, que trabalhou na propulsão dessas tecnologias na Aerospace Corporation, que é uma das empresas privadas do Complexo Industrial Militar. E ele já tinha falado isso num evento com os deputados, com a Ana Luna, os deputados que estão ligados ao Trump, que estão nesse ímpeto aí de revelação sobre essas 4 raças, e agora o Hal Puthoff é um segundo cara que fala, não, eu também ouvi, não foi só ele. E pelo menos a confirmação cruzada é essa, né? Se não são caras que têm testemunho direto, ou pelo menos se tem, eles não podem falar, porque tem isso também, né? Tem isso. O David Grush, por exemplo, que era um denunciante, ele não podia falar, e agora ele pode falar que teve acesso direto, não pode falar o quê? Então chega o nível de sigilo, chega nesse nível, o cara nem poder falar aquilo que trabalhou, né? Mas você acha que o cara aproveitou esse hype aí pra dar uma surfada? Ou você acha que tem alguma coisa mesmo nele aí? O que você acha? Porque tem isso também, né? Esse assunto tá borbulhando, né? Eu falei aqui pro pessoal outro dia, né? Que o war.gov/UFO bateu 1 bilhão de views, né? Então, assim, meio que tudo que você vai falar nessa linha aí nos Estados Unidos, você vai ganhar um hype gigante, né? Você acha que o cara aproveitou pra dar esse hype aí? Tipo, por que ele não apareceu 3 semanas atrás falando nisso? Eu vi uma galera comentando isso, sabe? Pô, se ele sabia, por que ele não apareceu, tipo, 1 mês atrás falando nisso, esperou essa coisa a dar essa aquecida? O que você acha dessa linha aí? Eu acho que isso aí não são declarações espontâneas, tá? Eu acho que existe um cronograma do que eles vão falar e quando. Se pegar negócio de seres, há 1 ano atrás eles não falavam de seres. Inclusive tem uma entrevista da Leslie Kean, uns 2 anos atrás, em que o cara pergunta de seres, ela fala assim, isso não é para ser falado agora nesse momento. Entendi. Então eles estão ali num esforço coordenado, deve ter aquele grupão ali no Signal, no WhatsApp ali de todo mundo. Agora a gente vai focar nisso aqui, pode falar disso agora? Pode, a bandeirinha verde. Você acha que tem tipo então, uma agenda? Mim é algo nesse tipo. Você acha que tem tipo uma agenda assim de liberação, de disclosure e tal? Eles próprios chamam, né, o Coronel Kaunel, que é um cara do exército que estava envolvido em engenharia reversa de tecnologia russa, depois de tecnologia chinesa. Eles têm na Área 51, inclusive pilotos que são treinados em tecnologia russa, pilotos que são treinados em tecnologia chinesa para entender como é que funciona, para ter vantagem em combate. E claro, eles falam que dentro dessa engenharia reversa tem engenharia reversa não humana, que é as alegações aí dos denunciantes. Né? Então, e esse próprio Coronel Kaunel, ele fala, o plano é de revelação controlada para não haver uma revelação catastrófica. Que revelação catastrófica? Ou o fenômeno começar a aparecer e pipocar, e aí todo mundo ficar em pânico, ou a China ou a Rússia revelarem primeiro alguma coisa, que também causaria aos Estados Unidos um desconforto muito grande. Mas você acha que tem algo na China ou na Rússia? Os denunciantes falam que existe uma guerra fria, uma competição pelo desenvolvimento da tecnologia, e que o que pode ter acontecido é que esses fenômenos fizeram tipo um jogo. Vamos pousar ali uma nave na Rússia, uma na China, ou nos Estados Unidos, vamos ver quais desses humanos aí conseguem decifrar primeiro, e para causar também uma guerra entre eles, né? Pode ser isso também, causar um conflito, causar uma intriga, colocar fogo o pessoal ficar falando que os ETs devem ser salvadores do universo, vieram em paz, eles podem estar fazendo o contrário. Lembrando que durante a Guerra Fria, inclusive isso gerou uma carta ali entre os presidentes americanos e da União Soviética. Nos Estados Unidos eles desativaram os mísseis nucleares e na Rússia eles ativaram, o que é um indício de que eles muitas vezes jogam justamente fogo aí na lenha para poder, de fato, os países entrarem em guerra. E a gente não sabe, né? Se de fato tem fenômenos inteligentes, seres inteligentes por aí,
Será que tem múltiplas facções desses seres? Será que eles estão aí lutando aí, um para desviar a gente para o mau caminho, outro para o bom caminho, né? E a gente começa a entrar em religião. Então, a religião é um dos pontos em que eles não querem que haja revelação catastrófica. Você vê muita gente já começando a falar, pô, o vice-presidente falando, são demônios, são anjos. Então, começou ali um discurso teológico, lembrando que a maioria da população aqui ocidental é cristã, e certamente eles vão ter que endereçar isso de alguma forma. Isso seria o evitar a revelação catastrófica para as pessoas não entrarem em pânico. Imagina todo mundo falando, pô, esses caras são demônios, e todo mundo repetindo isso. Isso não é legal. Então, esses caras estão tentando controlar o discurso para isso, né? E por isso seria essa revelação que a gente chama de controlada. Então, para mim, sim, como o Sérgio perguntou, eu acho que sim, existe um passo a passo, isso está desde 2017 acontecendo, quando teve aquela primeira matéria do New York Times, né, que é o Black Money Glowing Hours lá, que saiu revelando que os Estados Unidos tinham um programa secreto, falavam que não, desde o projeto Blue Book, que não valia a pena investigar isso, e estavam botando milhões de dólares para pesquisar isso. Então, sim, eu acho que existe um plano de revelação controlada que começou, inclusive, no Obama, né? O pessoal fica falando, pô, é o Trump, Epstein, mas isso começou no final da era Obama. E o Obama já deu declarações, inclusive, falando que sim, tem um fenômeno por aí que ninguém sabe explicar. Então, para mim, é tudo combinado, inclusive esse jogo de intrigas entre o Trump e o Obama, para mim, muitas vezes Você acha que é um teatro? Eu acho que é o grande teatro, né? Eu acho que para muitos assuntos, claro, eles discordam, né? E se xingam, mas é como se, eu entendo para mim que a política é como se fosse um UFC, né? Os caras saem na porrada e nos bastidores se abraçam, é isso aí, vambora. Entendi. Mas você acha que essa liberação controlada, eles vão fazendo, tipo, para ter meio que como se fosse um controle da população? Tipo, vamos liberar isso aqui, aí vamos dar uma analisada para ver como que a população reage. Opa, reagiu de tal jeito, a gente libera mais isso aqui. Aí, você acha que vai tendo tipo uma árvorezinha de tomada de decisão, assim, que eles têm? Vamos liberar isso. Se eu fosse da inteligência, eu faria isso. Vamos começar aqui com a base, botar uns vídeos ali em câmera térmica, tudo preto e branco, meio de longe, alguns com os bota umzinho que tem um formatinho que tá mais próximo ali com a câmera em zoom óptico para ver que o pessoal vai discutir, mas a maioria é aquelas bolinhas passando. Vamos botar um documentozinho do FBI falando que o cara do FBI viu lá um orbe dividindo em dois. Isso é interessante, os documentos, pouca gente falou nisso, tem documentos de agentes do FBI, 5, 6 agentes que estavam em missão em helicóptero Black Hawk, e viram orbes se dividindo em 3, juntando de novo em 1, e isso está nos documentos recentes, documentos de 2024, 2025, coisa que a gente não via, a gente via assim relatos de civis que viram uma coisa no céu, às vezes relatos absurdos de seres que desceram, mas relatos de civis. E agora a mudança é que o governo está começando a liberar relatos de testemunhas de militares. Isso é uma mudança de paradigma que pouco a gente está falando. Acho que o povo está interessado, claro que o Trump está adorando isso, porque isso é capital político. Claro. Né? O cara tá vendo, 1 bilhão de pessoas interessadas nisso, imagina se eu revelo esse negócio, eu vou ficar reconhecido para sempre como o presidente que revelou. Nesse ponto, eu acho que o Partido Democrata tá muito triste com isso, porque se tem uma agenda, e eles nessa agenda, desde 2017, colocaram ali que em 2026, 2027 ou 2028 iam revelar, qual que é o ponto de decisão nisso? Quem vai ser o presidente? Quem vai ser o presidente é quem ganha a eleição. Claro. Então, talvez os democratas estavam contando que ganharia a eleição, que o Biden seria reeleito, por exemplo, e ele seria o Biden, o cara que depois assumisse como vice, se o Biden ficasse doente, seria um democrata que faria a revelação, e isso para mim, deve estar deixando eles frustrados.